Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos de volta aqui para comentar um pouco mais a respeito da Bíblia Sagrada, né? Como é aqui o nosso costume. E desde já eu quero abençoar a sua vida, desejando que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, possa alcançar a sua vida aí, aonde quer que você me ouve ou me assiste, né? Deus abençoe sua vida. Neste vídeo eu quero falar sobre um assunto bastante interessante, um assunto bastante pertinente. Eu quero falar sobre a humildade. A humildade, ela abate a soberba, né? A humildade, ela vence a soberba. Mas é aquela humildade que é gerada no interior, que vem do coração. A humildade que é gerada pelo amor que nós temos pelas pessoas, né? É este o nosso assunto de hoje. Se você gosta aí do nosso conteúdo, já deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha e se inscreve aí no canal, né? Sem mais delonga, vamos aqui para o nosso assunto, vamos aqui para a Bíblia. Como é de nosso costume, eu quero fazer uso aqui de um versículo da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo de número 4, né? É um versículo bastante conhecido, mas nós vamos partir daqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o verso de número 4 diz assim, ó: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece, né? Eu quero pegar aqui esse último pedacinho do versículo, que o amor não se ensoberbece, para nós adentrarmos aqui no nosso assunto, pois o assunto de hoje é a humildade, ela abate a soberba, né? Pois bem, vamos lá. Eu quero pegar aqui duas figuras bastante conhecidas dentro da história bíblica, dentro da Bíblia Sagrada. É uma história que está em 1 Samuel, né? E que fala de Davi e Saul, né? Eu quero mostrar aqui, dentro do contexto bíblico, como que Davi, ele aplaca, né? A fúria, a soberba de Saul sobre a sua vida. Então fica conosco aí até o final, porque eu acredito que esta palavra, esse discurso nosso aqui, que nós sempre aprendemos junto aqui semanalmente, pode e vai servir de elevo e vai abrir o seu entendimento para que você possa vencer grandes barreiras, né? Pois bem, vamos lá então, né? Eu quero começar aqui dizendo, porque a humildade que eu quero referir aqui, que a Bíblia nos refere aqui, é aquela humildade que ela é gerada pelo amor. Porque uma das virtudes do fruto do Espírito Santo é o amor, né? Nós precisamos entender isso, porque existe um fruto, que é o fruto do Espírito Santo. E dentro do fruto do Espírito Santo existem 9 virtudes. E uma das virtudes do fruto do Espírito é o amor. E é muito importante nós entendermos isso, porque é através desse ponto que nós vemos que Davi foi capaz de superar, né, todas as investidas de Saul contra a sua vida. Nós sabemos que Davi foi ungido a rei, né? E ele ainda esperou um tempo, esperou até a morte de Saul para ele subir ao trono. E dentro desse tempo, Davi sofreu grandes perseguições, né, de Saul contra a sua vida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Pois bem, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, e o verso 21, a Bíblia diz que Davi amou Saul muito. Então aqui já começa um ponto interessante. Preste bem atenção. Quando começa o relacionamento entre Davi e Saul, quando
Davi conhece Saul, que Davi é convidado para ir tocar para Saul, olha o que diz a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21. Que Davi amou Saul muito. E esse amor era incondicional. Não era o Davi não amou Saul por causa dos benefícios que Saul estava oferecendo. Não, Davi amou Saul por gostar. Davi gostou e amou Saul, né? Davi não quis nada em troca. E isso é um ponto interessante. Porque quando nós amamos alguém, mas somente por causa daquilo que ele pode nos proporcionar ou pode nos oferecer, esse amor não vai durar. Porque quando essa pessoa nos entristecer, esse amor acaba. Essa humildade, essa comunhão acaba. Então isso é muito importante. Eu preciso que você entenda que o amor, ele nos leva a ter humildade para com as pessoas que estão do nosso lado. E não importa aquilo que a outra pessoa faça contra nós, mas o amor, que é fruto do Espírito Santo, que leva-nos a ser humilde às outras pessoas, esse amor não é atingido pelo que as outras pessoas fazem, né? Esse é um ponto muito interessante, né? E eu quero que você pegue isso. Pois bem, então vamos aqui desenvolver uma história para nós não sermos muito extensos e não quero ficar muito cansativo para você. Mas eu quero te mostrar que Davi, ele desarma Saul por 2 vezes. Davi só aplaca a soberba, a ira de Saul sobre a sua vida, sendo humilde, né? E essa humildade, ela é gerada pelo amor, né? Não tem como ser verdadeiramente humilde se nós não amarmos, né, as pessoas ou a humanidade. Então, 1 Samuel 16, 21 diz que Davi amou Saul muito, né? Então, nós precisamos entender que Davi oferece o seu melhor. Porque 1 Samuel 16, 23, né, fala que Davi tocava para Saul. E para isso Davi foi chamado, né? Davi foi chamado para tocar. E Davi tocava. Porém, Davi não só tocava, mas Davi também consolava a Saul. 1 Samuel 17, 32, né? Quando o coração de Saul estava triste, Davi fala para ele: não desfaleça o coração seu e de ninguém. Porque Davi diz: eu vou lutar contra esses circuncisos. Então Davi consolava Saul, né? Davi mata Golias, né? Para alegrar a Saul, que é 1 Samuel 17, 50, 51, né? Davi fere os filisteus. Então Davi, ele dá para Saul o que ele tinha de melhor. Ele mostrava para o rei aquilo que ele tinha de melhor. E essas características, o que Davi fazia, Davi, ele mostrava com atitude que verdadeiramente ele amava Saul. E não importasse o que Saul fizesse com ele. Por quê? Vamos entender a história. Todos nós sabemos que quando Davi, ele mata Golias, né? Quando Davi vai para a peleja com Saul e todos estão pelejando, e quando eles voltam, o cântico daquelas mulheres enfureceu, né, o coração de Saul, porque aí o coração de Saul, ele se ensoberbece, né? Tá escrito aqui, ó, 1 Samuel 18, 28, olha o que está escrito aqui, ó, 1 Samuel 18, 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Presta atenção aqui. E eu quero abrir um parênteses aqui para ministrar uma palavra sobre você que me ouve. Quando Saul,
ele viu, Saul viu e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Nesse dia, o versículo 29 diz assim: Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Porque quando Saul, ele viu, ele nota, ele percebe que Deus era com Davi, aí o seu coração ensoberbece e Saul vira inimigo de Davi. O texto diz, 1 Samuel 18, 29, que Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Por quê? Por causa da presença do Senhor na sua vida. Então eu abro um parêntese aqui para te dizer que a presença de Deus na sua vida, ela vai atrair inimigo. Ela vai fazer inimigo para você, algumas pessoas. Porque algumas pessoas que estão no seu convívio, preste bem atenção, algumas pessoas que sentam à mesa com você, algumas pessoas que dividem o prato com você, eles não suportarão e não suportam ver que Deus é com você. E por causa da presença de Deus na sua vida, eles tornam os seus inimigos. Aqui há um ponto que eu quero voltar e chamar a sua atenção. Mesmo que Saul se torna inimigo de Davi, mas Davi, ele amava Saul muito. E bem sabemos que Davi não levanta a sua mão contra Saul. Por quê? Por causa do amor, por causa do temor, porque Davi também sabia que Saul tinha sido ungido a rei. Pois bem, mas vamos lá. Talvez você ache que você está sofrendo injúrias, né? Talvez você ache que, mas eu só faço bem e recebo só o mal das pessoas. Presta atenção, eu disse aqui que Davi, ele amou Saul. Davi tocava para Saul, Davi consolava Saul, Davi vencia batalhas por Saul. Mas o texto diz, em 1 Samuel 18, 11, que Davi estava sentado à mesa e Saul também. E quando Davi pega a sua harpa para dedilhar, Davi está com as suas mãos ocupadas. A Bíblia diz que Saul tentou cravar Davi na parede com sua lança. Saul espera que Davi está com as suas mãos ocupadas para que não possa se defender. E como a presença de Deus na vida de Davi torna Saul seu inimigo, Saul tenta matar Davi. E o que fez Davi para Saul, para que Saul o matasse? Essa é a pergunta que eu quero que você faça aí. O que você fez para que as pessoas se levantassem contra você? Talvez você está na mesma situação de Davi. Nada. Simplesmente por causa da presença. Mas deixa eu te alertar, seja humilde. Porque a humildade, ela abate a soberba. E eu vou te mostrar aqui. E por duas vezes, né? Saul procurava matar, Saul procurava cravar Davi na parede com sua lança. A primeira vez está em 1 Samuel 18 e 11 e a segunda vez está em 1 Samuel 19 e 10, né? Que Saul só procurava matar. É tão interessante isso, porque Davi, ele diz aqui em 1 Samuel 24 e 11 que Saul caçava Davi para tirar a sua vida. Saul agora, ele pega os seus homens e ele faz de Davi como se fosse um animal. E ele vai à caça, ele caçava Davi para matar. E isso era constante, né? E isso era constante. E agora eu quero te mostrar aí, e você sabe, como que Davi aplaca essa ira.
E isso aqui me chama a atenção. É por isso que eu disse aqui que a humildade, o humilde, abate a soberba. Porque eu fiquei maravilhado aqui quando eu notei como que Davi desarma Saul. E por duas vezes. Pois bem, eu quero até ler aqui 1 Samuel 24:8. Olha o que diz aqui o texto. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu, Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Olha aqui, isso aqui me chamou muita atenção. Você conhece bem essa passagem, que é a passagem onde Deus entrega Saul na mão de Davi. E Davi corta a orla do vestido de Saul. Interessante, olha aqui, note-se que os soldados que estavam com Davi disse para Davi: mata Saul. Olha aí, hoje Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Olha que interessante, quantas pessoas que estão à sua volta e diz assim: abandona, larga fulano, abandona, bem feito por ele. Cuidado com essas pessoas. Davi não deu ouvido. Talvez se Davi tivesse dado ouvido aos seus soldados, Davi não tinha sido tão próspero e tão abençoado. Porque Davi vai na contramão. Eu sei que quando as pessoas te jogam pedra, quando as pessoas te caluniam, nos caluniam, eu sei que a gente quer revidar, o sentimento, o desejo é de revidar, o desejo é de vingança. Mas vamos aprender com Davi aqui. Vamos fazer diferente. Vamos ser humilde. E vamos deixar que Deus abata o soberbo para nós. Olha aqui o que diz o texto. Davi inclinou e com o rosto em terra se prostrou. Presta atenção. Davi poderia ter acabado ali com a sua perseguição. Ele poderia ter matado Saul ali na caverna. Mas Davi não faz tal coisa. É por isso que a Bíblia denota Davi como o segundo coração de Deus. Davi, ele sai da caverna, espera Saul sair, e quando está de longe ele grita. E olha que interessante, olha o reconhecimento aqui que Davi ainda dá para Saul. Ele diz aqui, ó: depois Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo, Rei meu. Olha aqui, Davi ainda reconhece Saul como rei dele, rei meu e senhor. Gente, olha aqui, é por isso que o texto começa dizendo que Davi amou muito Saul. Porque só quem tem o amor gerado pelo fruto do Espírito consegue se curvar, se prostrar diante do seu inimigo sem agir. Sem agir. Olha aqui. E aqui Saul é desarmado pela primeira vez. Olha o que diz 1 Samuel 24:19. Olha aqui, ó. Porque, olha o que Saul, olha a pergunta que Saul faz depois que Davi o desarma, com essa atitude de prostrar, de se encurvar. Olha aqui o que ele diz: porque quem há que encontre o seu inimigo e o deixa ir por bom caminho. Saul reconhece. Ele disse assim: esse Davi não é normal. Olha o que ele fala aqui. Porque quem há que encontrando o seu inimigo o deixa ir
por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem pelo que o que hoje me fizeste, né? Então, aqui Saul é desarmado. Aqui Saul reconhece que Davi é um bom homem e será um bom rei. Olha aqui o que diz 1 Samuel 24:16. Olha aqui, ó. E disse Davi, e sucedeu o quê? 17, né? Olha aqui o que diz. E disse Davi mais justo do que eu, e disse a Davi, mais justo é do que eu. Olha aqui a atitude de Davi. Davi se curva. 1 Samuel 24:8, Davi se curva. Davi poderia ter matado e não mata. Davi poderia ter acusado o seu inimigo e não acusa. Davi poderia ter ouvido a voz dos que estão ao seu redor e dizendo, mata esse incircunciso. Apedreja ele. Mas Davi não faz. Quando Davi não faz, olha aqui, o que Saul diz para Davi no versículo 17. 1 Samuel 24:17. Olha o que Saul reconhece e diz. E disse a Davi, Saul diz a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Olha aí, Saul reconhece que Davi é mais justo do que ele. E que Davi recompensa o mal que Saul tinha feito com o bem. Presta atenção, não pague o mal com o mal. Se estão tocando no seu ministério, se está tocando na sua vida, se está tocando na sua família, se está tocando no seu trabalho, não pague o mal com o mal. Seja como Davi. Se você tem o fruto do Espírito, que é o amor, seja humilde e deixe que Deus abata o soberbo para você. Olha o exemplo aqui, ao reconhecimento de Saul. E disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensarei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos. Tu me não mataste, porque há quem encontre o seu inimigo e deixa ir por bom caminho. Pois o Senhor, te pague com bem pelo que hoje me fez. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Olha o reconhecimento aí. O próprio Saul, ele reconhece que Davi seria um bom rei e que Israel teria um reinado firme na mão de Davi. Agora, o que me chama mais atenção, o que vai mais além, porque aqui, o capítulo 24 acaba, Davi vai para um lado, Saul volta para o seu palácio, né, arrependido, mas arrependido por remorso. Por quê? Porque no capítulo 26, a história se repete. Diz aqui, 26:7. E vieram, pois, Davi e Absai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, e a sua cabeceira, e Abner, e o povo estava deitado ao redor dele. No capítulo 26 aqui, Saul volta de novo. Por quê? Porque 1 Samuel 24:11 diz que Saul caçava Davi para tirar a vida. Saul já estava com o coração ensoberbecido.
O versículo que eu li é a leitura inicial, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz que o amor não se ensoberbece. Davi amava Saul, mas Saul não amava Davi. Porque o texto diz que Saul tinha se tornado inimigo de Davi, né? Saul tinha tornado inimigo por toda a sua vida. Então, Saul volta de novo aqui no capítulo 26 a caçar, a procurar Davi. E Deus novamente entrega Saul na mão de Davi. Ele está dormindo no carro, a sua lança fincada à sua cabeceira, né? Novamente o soldado de Davi aconselha Davi a matar Saul. Saul não ouve, porque Davi o amava. Davi reconhecia que ele era ungido. E é muito interessante isso aqui, porque 1 Samuel 24, 19, 1 Samuel 26, 9, olha aqui o que diz aqui 1 Samuel 26, 9. Porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou impune? Esta é a pergunta de Davi para Absai. Porque Absai, quando vê Saul novamente ali dormindo, que Deus entrega, Absai fala para Davi pegar a lança e matar Saul. Agora presta atenção a esta pergunta, porque essa pergunta reflete muito para nós no mundo espiritual. Davi faz essa pergunta, 1 Samuel 26, 9. Olha o que Davi pergunta para Absai. Porque quem que estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou impune? Gente, mais uma vez eu abro um parênteses aqui para nos alertar. Não fale mal do seu pastor. Não fale mal do seu dirigente. Não fale mal da sua liderança. Não fale mal dos membros da sua igreja. Porque Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, ali, que a partir do 23, que fala da ceia, ele diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Por causa de quê? Por causa de não discernir o corpo de Cristo. O corpo aqui não fala do pão, mas o corpo aqui fala dos membros. Porque ele diz, vós, a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Então ele está falando, aqueles que não discernem os seus irmãos, é por causa disso. E olha o que Davi pergunta para Absai, 1 Samuel 26, 9. Porque quem estendeu a mão contra o ungido de Deus, que um ungido do Senhor, e ficou impune? Então cuidado, não toque nas pessoas que o Senhor tem levantado, porque é um perigo, né? Então aqui, novamente, Davi, ele desarma Saul mais uma vez. E aqui vem a vitória também, porque 1 Samuel 26, 1, 1 Samuel 26, 21, olha o que diz. Então disse Saul, pequei, volta meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque fui hoje precioso a minha vida aos teus olhos, e eis que procedi loucamente e errei grandiosamente. Então aqui novamente, Davi ele toma uma distância do carro aonde Saul dormia com os seus soldados. E Davi novamente torna a gritar e mostra a lança. Mostra ali a vasilha de água que ele pegou, que estava na cabeceira do rei. E nem os seus soldados o poderiam guardar. E Saul novamente reconhece, né,
que Davi era um bom homem, que Davi o amava, que Davi era humilde. Presta atenção, Davi não age por conta própria. Davi é paciente. Davi espera que Deus abata os seus inimigos, que Deus abata o soberbo. Espere no Senhor. Continue orando. É fácil? Não. Não é fácil suportar essas afrontas. Não é fácil suportar as calúnias. Não é fácil suportar as pedradas. Não é fácil carregar a cruz de cada dia. Mas a Bíblia diz que o Senhor está conosco. Ele nos ajuda. Aproxima-se de Deus e Ele aproximará de ti. E Ele te dará vitória. Mas seja paciente, porque a humildade que procede do amor, o amor verdadeiro, ela abate o soberbo e traz a vitória na hora certa sobre a sua vida. Davi, 2 vezes, ele nos mostra isso, com atitude, contra o seu pior inimigo, que era Saul. Né? Davi não age. Então não haja por conta própria. Deixa que Deus haja na sua vida. E olha aqui, por 2 vezes, Saul tem que reconhecer que Deus está na vida de Davi. Ele tem que gritar, porque na caverna, Davi toma distância. E para falar Saul com Davi, eles tiveram que gritar. Então, Saul tem que gritar em alta voz que Davi era melhor do que ele, que Davi seria um bom rei e que Davi tinha um pulso forte, que Israel estaria na mão de um bom líder. Isso no capítulo 24. Agora, no capítulo 26, presta atenção. Saul tem que gritar para tantos quantos que estão com Davi, para tantos quantos que estão com Saul, escutasse que ele diz aqui, ó: então disse Saul: pequei, volta, filho meu Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque fui hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, e eis que procedi loucamente e errei grandiosamente. Saul tem que gritar e reconhecer que ele agiu loucamente, né? E errou grandiosamente. Então deixa que Deus haja na sua vida e continue agindo de misericórdia pelos que te maltratam, pelos que te perseguem, pelos que te maldizem. Continue agindo por misericórdia. Porém, seja sempre prudente. Porque desde a primeira vez que Saul procurou cravar Davi na parede com sua lança, Davi agiu prudentemente. Davi não deixou de amar, mas Davi foi prudente. Então, não deixe de amar, não deixe de ser humilde com os que te perseguem, mas seja prudente, porque na hora certa eles vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Deus te abençoe, Deus te ilumine e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você através da minha voz, através do meu vídeo, e que a palavra possa abrir o seu entendimento, né? Deus abençoe. Se você gosta aí do nosso conteúdo, não deixe de deixar aí o like, se inscreva aí no canal, né? Para que nós possamos aqui crescer junto em o nome de Jesus. Até semana que vem.